Deixa eu adivinhar. O ano começou e você tá doido para começar um negócio novo. Tá doido para tirar uma ideia do papel, mas não sabe por onde começar. Vem que eu vou te mostrar. A grande dúvida das pessoas quando quer começar um negócio é: ou eu não tenho dinheiro suficiente para isso, ou não é o momento, ou eu não vou dar conta, ou não vai dar certo, ou também as pessoas já acham que assim, vou começar um negócio, vai dar tudo certo desde o início, né? São geralmente dois pontos aí que acontecem muito. E o que é importante? Pé no chão. Tá, mas como é que eu faço para começar a validar um modelo de negócio? Como é que eu faço para começar a testar, a estruturar? Vamos começar pelo básico, entendendo como você quer atuar, em que nicho você quer atuar. É muito importante que a gente entenda, né, dentro da área que você quer atuar, como que está esse mercado. É um mercado que tem muito concorrente, é um mercado que ele é dominado por grandes empresas, por exemplo, grandes empresas que têm um custo muito baixo de às vezes um produto, né? E às vezes você tem que entender qual vai ser o diferencial que você vai apresentar para concorrer com essas empresas. É muito importante também entender a crescente desse mercado. Empresas que têm tendência de crescimento, ou então têm uma tendência de redução, ou então empresas que são mais estáveis no ramo de alimentação, no ramo de produtos de higiene básica. E o que é importante a gente pensar? Ah, então eu só vou começar um novo negócio daquilo que é inovador, ou então daquilo que realmente é tendência. Não, não necessariamente. Você pode começar também um negócio num ramo que já existe. Como a gente fala, né? Fazer um arroz e feijão também funciona muito bem. Então, muitas das vezes as pessoas também se reprimem quanto a uma ideia normal, comum, né? E querem, às vezes, sempre muito novo. E, às vezes, acabam se frustrando também. Porque também o novo, ele acaba também tendo um mercado um pouco mais desconhecido. Mas ele também é um super potencial e, às vezes, ele tem uma alavancagem muito forte de mercado por ser, às vezes, um mercado que ainda não é tão dominado, ainda não é tão explorado. Tá, mas vamos lá para um passo a passo mais simples para a gente começar a pensar se realmente é viável, se não é viável. Bem, primeira coisa que você vai fazer, analisar o setor. Ah, joga na internet, joga várias pesquisas, pesquisas sobre vídeo, notícias, dados. A gente tem vários dados disponíveis hoje em dia de mercado, de consumo. Pesquisa na internet muito. Como se fosse um brainstorm, você quer saber, você quer conhecer aquele setor, mas não queira só conhecer o produto, como faz, o que que faz, isso também vai ser muito importante, mas primeiro conheça o mercado, conheça quem são esses clientes. Dentro desses clientes é importante que a gente realmente tente validar a dor desses clientes. Como que eles consomem, quem é o cliente ideal, qual que é o perfil que eles têm, por exemplo, a idade, o sexo, onde eles vivem. Por exemplo, a forma de consumo de um estado é muito diferente para outro, varia muito. Então, peraí, onde você está colocando o seu mercado? Realmente você não tem concorrentes ou ele não tem mercado ali? Porque muitas pessoas podem, às vezes, pensar de criar um novo produto num negócio, num lugar que não tem nada ali, né? Ou num ambiente onde não existe concorrente. Mas talvez não tenha concorrente também porque não tem consumo. Isso acontece muito. Depende da forma também como você inova no seu produto, né? À medida que você traz uma experiência forte para o seu cliente também, talvez você comece a gerar uma necessidade de demanda. Antes aquilo que não era demandado, porque tudo era às vezes não interessava aquele público, era meio sem graça, você começa a inovar também pensando naquilo que realmente gera valor para o seu cliente. Bem, e para entender também sobre o seu cliente, existem algumas perguntas que você pode se fazer. É muito importante que você pense: quais são essas dores? Quais são essas necessidades dessa pessoa? O que realmente ela busca quando vai consumir determinado produto, quando vai consumir determinado serviço ou quando vai viver uma experiência, né? Quando a gente fala de viagem, quando a gente fala de evento, o que essas pessoas estão buscando quando ela realmente toma a decisão de comprar, de consumir na área que você está querendo inovar. Um outro ponto importante é responder também como o seu negócio vai sanar essa dor. Qual remédio o seu negócio vai apresentar? Então, quando você pensa sobre isso, começa a abrir um pouco a sua mente sobre o que faz sentido ou não apresentar. Outro ponto muito importante: quais são os costumes desse tipo de consumidor? O que geralmente ele faz? Aonde geralmente ele está? Isso vai ajudar você até a definir estratégias para alcançar um novo público. Por exemplo, um público que tem um mercado, um negócio que tem um público de pessoas, de crianças. Crianças, às vezes, pequenininhas, né, nenéns. Elas estão na rede social? Não, mas as mães que vão ser os decisores vão estar na rede social. Ou então um público mais idoso, né, 80, 90 anos. Ah, elas estão na rede social?
Não, elas frequentam determinados locais. As mães frequentam outros tipos de locais. Isso vai ajudar você a entender como você vai encontrar esse público. Como vai fazer com que você vai fazer com que a sua marca encontre esse público. Onde é que ela está? Onde é que ele está? O que que ele faz? Né? Isso é muito importante para você começar a também pensar em um pouco de estratégia de realmente chegar a fazer com que esse produto chegue ao seu cliente ideal. Será que você realmente precisa de um local físico? Então vamos começar a se questionar para a gente começar também a reduzir essas dores. Porque quantas pessoas às vezes querem começar um negócio e já querem assim, mas eu já tenho que investir um tanto para começar. Beleza, não tem problema se você tiver disponibilidade para investir. Mas mesmo você tendo dinheiro ou não, é muito importante que você entenda se faz sentido ou não. Né? Então, mesmo que você tenha 100 mil para investir numa franquia ou 100 mil para investir num novo negócio que você está criando, beleza. Mas você tem que entender se vale a pena ali correr o risco. Então, para você reduzir os riscos que você corre quando você abre um negócio que você ainda não tem muito conhecimento da área e que todo negócio é uma surpresa, né? Mas a forma como você conduz esse negócio realmente vai dizer se ele vai ter sucesso ou não. Mas também em questão de mercado, é importante a gente analisar se a gente vai ter tipo de consumo, o quanto esses consumidores vão aceitar essa proposta de negócio. Então, é muito importante que você comece a reduzir esses riscos. Eu sou muito dessa ideia, né? Então, assim, eu acredito que a gente pode testar mais sem investir tanto. Começa de onde você tá, com o que você tem. Eu quero começar a trabalhar com comida fit, né? Comida saudável, que é algo muito importante. Preciso abrir um restaurante para isso? Preciso vender na melhor marmita que tem e na melhor coisa, para o maior público que tem? Não, você vai começar às vezes vendendo para o pessoal da sua academia, você vai começar produzindo em casa, do seu jeito, como se fosse algo mais caseiro, sem muita pretensão, para você testar. E aí sim, quando você testar, você decide as estratégias que você vai intensificar. Né? Quantas das vezes a gente não conhece o público e já sai, vou investir, já vou comprar, já vou fazer até registro, por exemplo, registro de marca. É muito importante que você faça, mas primeiro valide o seu negócio, antes de você fazer tudo isso. Né? Talvez até você vai registrar um nome que não condiz com o que, na verdade, você vai atender. O planejamento ele é muito diferente da execução. É importante que você planeje. De todo jeito, é muito importante que você planeje e estude. Mas vai ser diferente também. Né? Na hora que você viver, você vai ter coisas que você nem imaginava que isso poderia acontecer. Né? Então, aí sim você vai estruturando e fortalecendo a sua marca. E quando ela estiver um pouco mais consolidada, aí você toma decisões mais estratégicas, decisões que envolvem mais investimento. Né? Por exemplo, hoje em dia eu trabalho de home office, eu tenho 3, 4 clientes. Eu preciso de um lugar físico para atender esse cliente? De vez em quando, geralmente eu vou na casa do cliente atender, né? Trabalho com consultoria, por exemplo. Preciso desse lugar físico? Depende do momento que você está vivendo. Talvez nesse momento você não precise. Você vai mais ao cliente. Então você já começa a reduzir riscos e gastos e começa a focar aquilo que talvez não gera tanto valor em algo que realmente gera. Em algo, por exemplo, eu vou gastar um tempo aqui investindo no local físico. Talvez você pode pegar esse valor e investir em estratégias de marketing, estratégias de venda, para você começar a alavancar esse negócio, começar a crescer aos pouquinhos a sua equipe e aí sim você começa a pensar em novos investimentos maiores. Vou redecorar então meu escritório, vou redecorar meu salão. Então tudo isso vai aos poucos mesmo, né? E a gente tem um pouco dessa mania de não vou começar um negócio porque é muito difícil, tem que ter muito dinheiro e depende muito do que você quer. Às vezes existem negócios, por exemplo, a área de comércio. A área de comércio, a gente não pode negar que realmente você precisa de um capital de giro. Porque você primeiro vai precisar investir num produto para aí sim você começar a ter esse retorno. Você pode começar, mas você vai ter que ter um controle financeiro muito bom para você conseguir fluir essas vendas e fazer com que esse capital de giro comece a aumentar, a crescer e te dar mais segurança. Então, talvez você faz uma compra menor, entende como é que essa compra vai como é que essa venda vai funcionar com seus clientes, talvez faz um desconto melhor, comece a entender esse mercado e aos pouquinhos você vai aumentando o investimento em insumo, investimento em produto, seu capital de giro começa a aumentar e aí sim esse negócio começa a ser mais sustentável. Um ponto muito importante também, entender como você vai trabalhar a sua precificação. Entender como vai ser o financeiro da sua empresa. Faça uma projeção. Porque você, por exemplo, você vai investir um tanto em uma franquia, ou então você vai começar aos pouquinhos. O pouquinho que você começar, você precisa registrar e entender, analisar o que está acontecendo. Analisar se realmente aquele valor que entrou foi suficiente para custear
as suas saídas, né? Então, assim, a parte da gestão financeira, ela vai ser muito importante, principalmente para você entender o que que eu preciso primeiro de estrutura. Então, no primeiro momento, vai ser realmente investimento, né? Vamos supor que você não tem nada, você vai abrir uma mini, sei lá, uma lanchonete, você vai fazer um determinado investimento. Claro que aquilo é um investimento, não necessariamente um custo. Então, perceba comigo, a longo prazo que você vai começar a recuperar esse investimento. Você não vai recuperar no primeiro mês. Né? Se você recuperar o investimento no primeiro mês, maravilha, mas a tendência é que você não recupere já de cara no primeiro mês. Então, até mesmo você fazer uma projeção de quanto de venda eu preciso por mês para fazer com que eu tenha uma margem que vai começar a recuperar esse investimento. Ah, eu demorei um ano ali para ter o retorno do investimento, 2 anos. Isso pode acontecer, né? Claro que ao longo do tempo, talvez você vai vivendo com um caixa ali suficiente para bancar as suas despesas, mas muitas das vezes você está pagando também aquele investimento. Então, entendendo se aquele fluxo de caixa está positivo ou negativo, né? Então, é muito importante que você tenha essa visão e faça uma projeção. Comece a fazer simulações. Ah, se eu vender a tal preço, quanto é que eu vou ter de retorno? Eu vou ter o custo X. Se for um produto específico, mensure realmente quanto ele gasta. Faça um protótipo, né? A gente usa muito isso. Eu te passo uma proposta de tanto, te vendo por tanto. E você nunca fez esse produto, talvez, mas você topou a ideia de fazer o produto. Quando você for ver na prática, você gastou muito mais do que aquilo que realmente foi pago pelo produto. Então, fazer protótipos é uma das melhores ideias de você começar a precificar. E o precificar seria o custo de um produto, né, aquilo que você gastou de material, e muitas das vezes o custo da mão de obra. Você estimar o custo daquela mão de obra, quanto que ela vai me custar no mercado, uma mão de obra X, que vai gastar ali 5 horas do dia para entregar esse determinado produto, ou 1 hora do dia. E aí você delimita também o quanto de horas trabalho você vai precisar para fazer esse produto. E aí sim você começa a fazer uma projeção se realmente esse negócio tem uma rentabilidade e que realmente você consiga. Porque muitas das vezes, no início, pode ser que talvez ele já tenha uma rentabilidade baixa porque a sua capacidade produtiva é muito baixa também. Por exemplo, para produzir uma coxinha. Talvez você vai gastar muito mais tempo para produzir uma coxinha do que se você tivesse um maquinário para produzir essa coxinha. Né? Então, quando você tem esse maquinário, o seu custo com certeza reduz, porque você teve possibilidade de fazer um investimento. Então, também tudo você colocar muito no papel, não só na hora de começar a planejar, coloca no papel, estudou o mercado, coloca no papel, estudou o cliente, beleza, eu vou começar a testar, começa pequeno. Se você não tem um capital hoje grande para começar, começa com o que você tem, com o que você pode, com seus amigos, com o pessoal que está... E começa a entender se realmente é aquilo que você quer, porque o negócio ele vem também com a persistência, né? Talvez vai ser no primeiro, não vai ser no segundo, talvez no terceiro ano seu negócio vai bombar e você fala, caramba, agora deu certo, né? Isso pode acontecer também, né? Então, de uma forma que realmente seja lucrativo, um lucro bem bacana, mas você pode demorar um tempo, então vai depender muito do mercado que você atuar. E sabendo que você vai precisar de uma persistência ali para realmente fazer esse negócio ser consolidado. Quando você começar, ninguém vai começar a conhecer a sua marca. Você vai precisar de um tempo para se tornar conhecido e maduro o suficiente para fazer com que essa marca alavanque. Então, se você gostou desse conteúdo, coloca no papel, começa a testar aos pouquinhos com o que você tem. Aqui na Alavanca a gente também oferece modelos de negócio, a gente auxilia você a estruturar o seu negócio também. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, mas não deixe o seu sonho de lado não.